em Lucas capítulo 24, versículo 13. Vai relatar a história de dois discípulos de Jesus, que não aguentou o movimento que estava acontecendo em Jerusalém. Quem achou, diga amém. Deixa eu ver a hora aqui, é 7h43 mesmo? É isso mesmo? 7h43, né? Tá bom. No versículo 13 do capítulo 24, diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversava-se a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversava e discutiam, aproximou-se Jesus e começou a caminhar com ele. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão dizendo enquanto caminham? E eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisa? Jesus respondeu. Perguntou ele: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? E responderam eles: ele era um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje e foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjo que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: Jesus disse para esses dois discípulos: como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que estava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça e partiu, e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista dele. Perguntaram-se uns aos outros: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Amém? Querido Deus, Senhor, eu conto com a sua sabedoria, meu Pai. Senhor, aplica, Senhor, essa palavra na minha vida e na vida da tua igreja. Senhor, que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja, Senhor, o Deus desse lugar, que o homem, Senhor, venha diminuir, em nome de Jesus. Pai, eu me escondo também atrás da sua cruz,
Senhor, aqui eu sou vaso, e vaso de barro. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Amém e amém, Jesus. Tudo aconteceu numa sexta-feira, quando Jesus Cristo vai com seus discípulos para fazer a última Santa Ceia. Ali o Senhor já sabia que ia ter dias difíceis. O dia de sexta-feira não ia ser mole. O dia de sexta-feira parecia que não ia ter fim. Mas olha só o que aconteceu nessa sexta-feira. Jesus, ele prepara a Santa Ceia com seus discípulos. Nessa sexta-feira, na parte da manhã, Jesus vai ao Monte das Oliveiras orar. Ele pega os seus discípulos e fala: agora vamos orar. Já participamos da ceia, já louvamos, agora vamos buscar a face do meu Pai. Vamos orar para que nós não venhamos entrar em tentação, assim diz o texto. Jesus foi traído também nessa sexta-feira, lá no Monte das Oliveiras. Olha só como é que começou a turbulência naquele lugar. Estava tudo tranquilo. Os 12 estavam com ele. Os 12 andavam e viam os milagres. Mas chegou a sexta-feira, aquele dia que eu e você não suportamos. Chegou aquele dia que tudo isso iria de encontro, e iria de encontro à vitória daqueles discípulos. A derrota, a tristeza, a angústia e a amargura. E lá no Monte das Oliveiras, Jesus ali, ele é traído. Ele desce, há um reboliço muito grande. Pedro, com sua espada, consegue arrancar a orelha de Malco, e ali Jesus Cristo repreende, porque o ministério do Senhor não é por força nem por violência, mas é pela palavra de Deus. Jesus foi traído naquela manhã. Ô sexta-feira difícil. Pedro o nega. Descendo Jesus com os sacerdotes, os soldados, os seus discípulos debandam, ninguém fica perto, todo mundo fica com medo, isso é normal. E aí Jesus começa a caminhar, e naquela caminhada, naquele lugar, Pedro o nega 3 vezes. Jesus fica sem um amigo, aquele amigo do peito que topa todas as coisas com ele. Até andar sobre as águas, Pedro entrou. Pedro topou. Naquela sexta-feira também, os soldados zombaram de Jesus. E não é somente zombaria, é tapa no rosto, pontapés. Eu acredito que socos foram imprimidos ali naquele homem. Mas os discípulos debandaram, não queria nem estar perto, queria estar longe. Jesus vai perante a Pilatos nessa sexta-feira também. Olha quantas atividades teve nessa sexta-feira. Quantas atividades contra o nosso Rei da Glória. Mas era algo profético, eles não podiam fazer nada. Jesus vai a Pilatos, lá ele é condenado pelo povo, e o povo prefere Barrabás. Solte Barrabás. Leva para Herodes, Herodes não sabe o que vai fazer. Eu não sei o que eu vou fazer, meu negócio é vinho, meu negócio é essa orgia aqui, meu negócio é ficar aqui na boa. Eu não quero saber desses judeus aí não, o problema é dele, dos doutores da lei. Volta a Herodes, chega lá, Herodes fala assim: olha só, vamos resolver essa parada aí. Eu lavo as minhas mãos. Vamos soltar um ladrão, você quer soltar quem? Barrabás ou esse homem aí? Ah, solte Barrabás. Ô, sexta-feira difícil. Ninguém te reconhece. Tem dia da sua vida que ninguém te reconhece. Ninguém valoriza aquilo que você fez. Isso aconteceu com o teu mestre. Isso aconteceu com o meu Jesus. Na própria sexta-feira também houve a crucificação. Momento para o Gólgota não foi mole, não foi fácil para Jesus. Teve que ter até o apoio de um homem. E chegando lá no Gólgota, ele é crucificado. E ele foi contado no meio dos ladrões. Ele foi colocado no meio de 2 ladrões. Naquela sexta-feira estava um alvoroço naquela terra. Só estava na cruz do Calvário Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e um discípulo de Jesus. Os outros se afastaram,
ficaram com medo. Isso é normal. Mas aproximadamente meio-dia, Jesus morre. Jesus entrega o seu espírito ao seu Pai. Jesus fala assim: está consumado. Eu morri por vocês. Ele morreu por nós. É por isso que nós somos livres. É por isso que nós temos promessas de morar no céu. Foi consumado. Aquela sexta-feira tão difícil encerrou. Parou. Um homem chamado José de Arimateia pega o corpo de Cristo. Primeiro ele conversa com Pilatos. Ele não ficou de acordo com aquele veredito de morte. Ele pega o corpo daquele homem, pega o corpo de Cristo Jesus, cavado numa pedra do sepulcro, ele vai e coloca o corpo de Jesus lá. E aí as mulheres verem aonde Jesus foi colocado. A mesma sexta-feira ela prepara um perfume. Elas preparam um perfume, correndo contra o tempo, porque sábado vem aí. Sábado nós não podemos fazer nada. E ali ela começa, sabemos que ele está sepultado naquele lugar. Eu sei quem foi quem doou a sepultura, mas nós precisamos ungir o mestre. Mas sexta-feira não dá mais. E ali aquele perfume foi preparado e guardado. E chega o dia de sábado, descanso judaico, mas no inferno tem uma guerra. Os judeus, doutores da lei, seguidores da lei de Moisés, sábado não faz nada, estavam descansando. Imagine a cabeça dos discípulos, meu irmão, sabendo que o seu Messias estava morto, aquele que quando chamou para caminhar no evangelho, para caminhar no dia a dia, ele falou assim: ó, se você tiver bolsa, esquece a bolsa. Se você tiver roupa, saco de dormir, esquece, que eu vou providenciar tudo. Jesus providenciava tudo para eles. Para alguns discípulos, Jesus era um político que poderia resgatar Israel de Roma. Ele era o cara, ele ia resolver politicamente. Esse cara pode ser Judas, mas para outros não. Jesus era aquele que curava e fazia bem o povo. Jesus era aquele que dava o pão aos pobres. Jesus era aquele que multiplicava o pão, mas eles não estavam entendendo que o reino de Jesus é na Nova Jerusalém, é nos céus. O reino dele é com o Pai. Ele queria passar para eles o seguinte: olha, o meu reino não é esse, mas eu quero levar vocês para o meu reino. Mas os discípulos não entenderam isso, debandaram, esqueceram. E dois deles foi para Emaús. Emaús quer dizer o que, igreja? Cidade das fontes térmicas. Cidade para você relaxar, cidade para curtir, cidade ou não, povoado, desculpa, um povoado para você curtir, um povoado para você relaxar. Mas o desespero era tão grande naquela cidade, que era melhor bater em retirada, porque senão eles seriam o próximo a morrer, porque eles só estavam pensando neles mesmos. Se naquele dia, se eles tivessem morrido como aquele ladrão da cruz do Calvário, seria uma grande vitória para a vida deles. Mas eles vão para Emaús. E naquele caminho de Emaús que é o perigo, que é o problema. No caminho de Emaús vem a dúvida. No caminho de Emaús você perde a visão espiritual. No caminho de Emaús você esquece da promessa. A promessa estava onde? Estava em Jerusalém, a cidade da paz. É o significado. Não estava em Emaús. Emaús poderia receber, como você recebeu, o Brasil receber, mas tudo ia começar por Jerusalém. Tudo ia acontecer aonde? Em Jerusalém. Mas eles resolveram ir para Emaús. Os discípulos resolveram ficar dentro de um lugar isolado. Quando as mulheres chegaram e falaram assim: olha, fomos até Jesus, fomos até o sepulcro e não vimos Jesus. E apareceu para nós os dois anjos, e ali eles falaram que ele não estava no lugar, ali era o lugar dos mortos. E os discípulos começaram a o quê? O texto fala que eles se assustaram. Ficaram assustados.
E a promessa? Esqueceram das promessas? Tudo aquilo que Jesus falou, eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar com o corpo em glória. Mas eles esqueceram. Tem momento da nossa vida que nós esquecemos quem é Jesus. Tem momento na nossa vida que nós esquecemos a quem nós servimos. Tem momento que a gente olha para trás mesmo. Nós devemos tomar cuidado com o caminho que nós escolhemos no momento da crise. No momento da crise acontece isso. O cara esquece da promessa. O inferno estava em luta travada, porque Jesus chega para arrebentar o inferno. Mas o judaísmo estava lá, em paz, alguns aflitos, porque eram servos de Jesus, não poderiam fazer nada. Mas domingo de manhã tudo acontece de novo. Ainda que você ande pelo caminho que não seja o caminho da promessa, dê oportunidade para Jesus chegar e te dar um toque. Dê oportunidade e ouça o que Jesus está falando para você no meio desse caminho. Não deixe o seu coração endurecer. Não perca a visão. Esse é o nosso dia a dia, é costume de todos nós. Prestar mais atenção na diversidade do que em nosso Deus. Prestar mais atenção no tamanho do gigante do que naquele Deus que pode pegar o gigante e botar nos teus pés. Qual é o caminho que você está caminhando? Meu irmão, não se afaste de Jerusalém. É cidade de adoração. É cidade de dar louvores a Deus. Não se afaste das promessas do Senhor. Era 11 quilômetros. 11 quilômetros. 11 quilômetros afastado da promessa do Senhor. Qual o tamanho da distância que você está da promessa de Deus? Como está a tua vida espiritual nessa noite? Como você está agindo nos caminhos de Jesus? Está apavorado, está assustado, não está mais acreditando nos milagres? Cuidado, você vai acabar sendo conduzido para uma cidade que não tem promessa. Você precisa observar aonde tem promessa de Deus para a sua vida. Você precisa ler a palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus para que nós possamos perceber qual é o caminho que nós estamos tomando. Aí dá início todas as coisas. A morte de Jesus, a crucificação, o sofrimento, o sábado sabático e a ressurreição de Cristo. Imagina como é que estava aquela cidade. Aqui quando vai ter a Copa do Mundo já está uma doideira. O trânsito no Rio de Janeiro está todo mudado. Imagina um evento daquele. Jesus, aquele que curava, aquele que libertava, aquele que dava vida, esse faleceu. Olha a cabeça do discípulo, igreja. Tem gente que você dá uma palavra que até ir embora da igreja. Então a gente não pode ocupar tanto aqueles homens. Ainda bem que eles tiveram o suporte de Jesus. Ele apareceu no meio do caminho e falou, e teve compaixão. Temos que tomar cuidado com o caminho que nós estamos tomando. E a palavra que vai revelar se ela é verdadeira ou não. Desespero instalou naquela cidade. A tensão instalou sobre os discípulos. Dúvidas. Ó, Jesus esteve aqui. Eu só acredito se eu tocar. Olha a dúvida aí. A palavra foi para você nessa manhã. Eu só acredito se acontecer. Na hora de abrir o culto, o pastor falou isso. Eu só acredito vendo. Caminho de Emaús é caminho de dúvidas. Caminho de Emaús é caminho de conforto. Conforto prende você nessa terra. Não faça como os discípulos. Eles não entenderam que o ministério de Jesus Cristo, o reino de Cristo, não seria aqui. Eles entenderam que seria aqui. Caminho de Emaús é o caminho da luxúria. É o caminho
do conformismo. É o caminho da tranquilidade. Olha, o bicho está pegando lá, mas não quero nem saber. Deixa ele lá. Eu não sou apóstolo mesmo, só sou discípulo. Já que o homem morreu, eu não vou fazer mais nada. Caminho de Emaús te dá essa falsa esperança. Quanto mais você tiver de bens, cuidado, para que você não se prenda a esse mundo. Está igual aquela propaganda da S10. A nova S10. É um carrão. Couro, é banco de couro. Pode até entrar um cachorro molhado, se balançar, que nada dá prejuízo àquele carro. O homem se apega tanto a essas coisas, que quando ele percebe que vai morrer, ele não lembra do Senhor. Ele lembra, a minha S10 vai ficar para o meu filho. Minha casa de praia vai ficar para minha filha. Vai virar uma bagunça. A minha padaria com tanto sacrifício vai ficar para o meu filho mais gastoso da família. Esse povoado de Emaús faz você perder a noção. Aí quando a morte chega, aí você bota a mão na cabeça e fala, é isso que ia acontecer com esses homens. Mas o Jesus é tão misericordioso. Eu vejo um milagre nesse texto aí. Os caras estavam perdidos, igreja. Os caras estavam cegos. Os caras estavam à beira da falência espiritual. Mas o Senhor Jesus chegou para arrebentar. O Senhor Jesus chegou e colou com eles. Sem eles perceberem o que estava acontecendo, achando que eles eram visitantes. Mas você é um visitante que não sabe o que está acontecendo? Que isso? Se liga, rapaz. Quem tem que ligar é você. Você que tem que se ligar, porque o Rei da Glória está do seu lado. Você que tem que se ligar, porque Jesus está andando contigo e está mostrando a você o que a palavra diz, é revelada na sua vida. Está aquecendo o teu coração, porque eles confessaram que ele, quando ele falava, aquecia o coração deles. A crise foi plantada. Os apóstolos ficaram doidos. Judas, essa hora, já estava morto. Ou você andar com um cara 3 anos e meio e saber que ele faleceu por causa de um erro, você fica triste, né? Você é um ser humano, caramba, ele morreu mesmo. Como pode? Ele traiu Jesus e ainda faleceu. Qual é o caminho que nós estamos andando? Temos que tomar cuidado para ter a percepção que quando no momento de crise de nossas vidas, possamos ouvir a voz do Senhor Jesus, do bom pastor. Há momento de crise que você vai orar e você acha que o Senhor não te responde, mas Ele está respondendo a você. Mas outro toque que eu vou te dar: procure o seu pastor. Procure o seu pastor, que ele vai te dar uma palavra abençoadora. Momento de crise você não pode pegar estradas isoladas. Momento de crise você tem que se achegar. Se achegar até o povoado, até a cidade da paz. Se achegar até o teu colega, se achegar até o teu pastor e falar: pastor, é isso. Qual é o caminho que eu devo tomar? O que faremos no momento de crise? Oração é importante, mas pessoa também precisa de pessoas. Vamos conversar, não vamos nos afastar. Se afastar da promessa é um problema sério. Você e seus filhos não vão conseguir ver a promessa do Senhor. Mas quando você se aproxima, você e o seu filho vai usufruir daquilo que Deus prometeu para a sua vida. Cuidado com as escolhas no momento de crise. Tem caminhos que aos olhos do homem parece ser perfeito, mas o final dele é caminho de morte. Provérbios 16, versículo 25. Há caminhos que nós tomamos, parece ser caminho do sucesso, parece ser caminho maravilhoso. Não, eu tenho razão, é por aqui, eu vou abrir esse negócio, vai dar certo, é assim. Mas você está tão cego que você não consultou o seu Deus.
Você está tão perdido que você não perguntou o seu Deus. É isso aí que você tem que fazer. Porque você acaba saindo debaixo das promessas do Senhor. Você acaba perdendo a essência daquilo que o Senhor tem te prometido. Porque você botou o eu na frente e entrou num caminho que leva à morte. Emaús era um local de promessas? Não. Emaús não era promessa para eles. Emaús não tinha promessa para eles. Era distante da promessa, 11 quilômetros. Dúvida, discussão, cegueira espiritual, lugar aonde valoriza o susto. Valorizava um susto. Você vê que ele fala para Jesus: tomamos um susto. Quando as mulheres chegaram e falaram, se assustamos, porque parecia ser uma surpresa para ele, mas não era surpresa, porque Jesus já estava falando com ele que ia ressuscitar. Seria algo assustador para mim e para você se Gabriel descesse aqui agora. Isso seria um susto, porque a gente não está acostumado com essas atividades espiritual. Íamos tomar um susto. Até mesmo no Antigo Testamento, quando o anjo aparecia, a Bíblia fala que Zacarias se assustou. E os outros se assustaram com essa aparição. Mas para ele não podiam tomar susto. Olha, Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio. Glória a Deus, aleluia. Se é você que é crente desse século, você fala: glória a Deus, Jesus ressuscitou. Oba! Mas eles se assustaram. Roubaram o corpo, será? Pô, mas que isso? Já não baixa a dor que eu estou sentindo? Estou conjecturando aqui. Que isso? Roubaram o corpo de Jesus, não botaram... Qual é a pedra que botaram lá? Tinha que botar de 3 toneladas. Para não deixar ninguém entrar para roubar. O susto deles me parecia: eu sei isso. Os camaradas ficaram assustados. Pedro correu. Mas achou do jeitinho que as mulheres tinham falado para ele. A promessa do Pai estava em Jerusalém, Lucas capítulo 24, versículo 48. Lucas 24, 48, já é 8:10 e lá vai. Vocês são testemunha dessas coisas. Eu lhe envio promessa do meu Pai, mas fique na cidade até serem revestidos do poder do alto. Emaús não ia dar revestimento do poder do alto. O caminho do cigarro, da bebida, da cachaça, da prostituição, da ganância, do roubo, não nos dá promessa do Senhor. Mas o caminho da santidade, o caminho da oração, o caminho da leitura da palavra, o caminho de vir à igreja, o caminho de adoração, o caminho de ofertar, o caminho de fazer a obra do Senhor, esse vai te colocar na Nova Jerusalém. Essa é a cidade santa para você, gentil, crente desse século. A Nova Jerusalém, a cidade celestial. Lá você virá a promessa do Pai. Lá também estará a promessa de alegrias. Lá estará também a promessa de adoração. Lá é a cidade da paz. Hoje mudou a história. Mudou no sentido espiritual. Hoje a nossa cidade, a qual eu e você estamos aqui, nesse tempo terreno, nesse mundo terreno, nesse mundo passageiro, não desviando do caminho, não desviando do alvo que é Jesus. Nós estamos queremos morar na cidade celestial. Essa é a maior promessa que eu e você temos do Senhor Jesus. A promessa de cantar e de fazer um CD, beleza. A promessa de ser um grande pregador e pregar ao mundo todo, beleza. A promessa de abrir igreja, maravilha. A promessa de morar
na Nova Jerusalém, essa é tudo para a sua vida e para a minha vida. Agora a igreja, toma cuidado para você não pegar o caminho errado. Toma cuidado, porque é na tribulação, é na adversidade que você e eu somos testados. É na tribulação, na dificuldade que você cresce. É na tribulação e na provação que você venha a ser um verdadeiro crente fervoroso e leitor da palavra de Deus. É na dificuldade que você valoriza a promessa de Deus. A bonância, na riqueza, o que Malaquias estava reclamando com o povo de Israel? Vocês esqueceram tudo. Está na hora de vocês ofertarem a Deus, voltarem a ofertar. Só porque vocês estão bem, esqueceram de ofertar, esqueceram de adorar, esqueceram de buscar. E Malaquias começa a puxar a orelha deles. Hoje o Senhor puxa a nossa orelha. Temos que tomar cuidado com os caminhos desse mundo. A Bíblia fala que há dois caminhos. Há dois caminhos. A porta larga e a porta estreita. A porta estreita é a porta da promessa. A porta larga é a porta da doideira desse mundo, da promessa desse mundo. Tudo aquilo que você comprar é perecível, mas a promessa do Senhor dura a vida que nós vamos viver na eternidade. Naquela cidade, igreja, Apocalipse fala que no meio da cidade tem uma árvore, a árvore da vida. Em Emaús, no meio da cidade, tem fontes termais. O que você prefere? Comer da árvore da vida que dá frutos 12 meses, ou se banhar em água desse tempo, dessa terra, dos confortos dessa terra? Eu prefiro o caminho estreito. Eu sei que você também prefere. Jerusalém celestial, Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Essa é a nossa Jerusalém. Eu oro por Jerusalém até hoje, eu oro. Senhor, paz em Jerusalém. Porque se você não orar por Jerusalém, fica pior lá aquele negócio. Mas quando você começa a orar por Jerusalém, o Senhor começa a cada momento trazer um escape para aquele povo, uma paz sobrenatural na vida deles. Mas essa Jerusalém aqui, ela é dotada de paz, de alegria, ela é dotada de tudo aquilo que é bom. Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Acharam? 21, 27. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aquele cujo nome está escrito no livro da vida. É uma promessa de Jesus para a sua vida. O nosso nome está escrito no livro da vida. O ímpio vai chegar lá e não vai ser bem-vindo, mas você vai entrar e vai ouvir: vinde bendito do meu Pai. Enquanto você viveu aqui, você não escolheu o caminho de Emaús. Você não escolheu o caminho da luxúria. Você não escolheu o caminho do pecado. Você não escolheu o caminho afastado do Senhor. Você escolheu o caminho que leva à salvação. Ouçam como Pedro descreve o impacto de viver uma vida de fé. 1 Pedro capítulo 1. Primeira Pedro capítulo 1, versículo de 8 a 9. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. Amém? Você ama Jesus?
Aqui está uma palavra para a sua vida e para a minha vida. E apesar de não o verem agora, creem nele e exaltam com alegria indivisível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Aleluia! É uma promessa sem igual, igreja. Vamos morar na Nova Jerusalém. Jesus está com você agora, falando ao seu coração através dessa palavra, você que não é cristão. Jesus está te dando um toque. Olha, cara, você está no caminho de Emaús, mas eu quero te trazer para o caminho da promessa. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouve diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beber da graça, da água da vida, venha. Hoje o Senhor está te convidando para você beber dessa água. Hoje o Senhor não quer ver mais você indo por um caminho que não vai te dar essa água da vida. Vai te dar a graça, vai te dar uma vida no Rei da Glória, com o Rei da Glória. Hoje Ele está te chamando para que você venha pensar qual é o caminho que eu estou tomando. Esse caminho errado vai me levar para morar no Hades, no inferno. Mas eu quero morar com o Senhor. O Senhor te convida nessa noite. Ele quer te dar uma nova chance. Ele quer fazer você respirar as promessas. Não importa quantos quilômetros você está da promessa do Senhor. Os dois só estavam a 11 quilômetros da promessa. O interessante é que ele fala assim: Senhor, não vai não. Quando eles chegam no povoado, fala: Senhor, não vai não, porque já está de noite, já está escurecendo, é perigoso, né? Ainda mais naquela época. Quando o Senhor se revela para eles no partir do pão, eles nem observavam que se era de noite ou de dia. Eles voltaram no mesmo pé. Voltaram 11 quilômetros, meu irmão, para a bênção. Volte para a bênção do Senhor. Volte para o caminho do Senhor. Não importa se seus amigos vão falar se você é Bíblia. Não importa o que vão falar de você. O que importa é que você tem que voltar para o primeiro amor. Você tem que voltar para beber dessa fonte. Olha, igreja, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? O que adianta tanto dinheiro, tantas coisas luxuosas, e o homem não vai levar nada disso? Alexandre conquistou tanta coisa. É um homem conhecido por sua fama e seus feitos até hoje. Mas a sua alma, só Jesus sabe onde ela está. Hoje o Senhor Jesus está te chamando. Igreja, pode ficar em pé em nome de Jesus? Hoje o Senhor está te chamando. Hoje Ele está tocando na sua consciência e te perguntando: esse é o caminho mesmo que você quer para a sua vida? Será que você não ouviu a palavra? Foi isso que Jesus quis falar. Você não ouviu os profetas? Moisés iniciou com Moisés. Vocês não entenderam nada. Hoje o Senhor está querendo que você entenda. Hoje Ele está te chamando para que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Para que quando você chegar na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, você ouvir: vinde bem-vindo do meu Pai. Eu faço uma pergunta. Já que eu joguei a rede, então eu vou puxar a rede. Essa noite tem alguém
quer voltar para os caminhos de Jesus? Tem alguém que quer usufruir, se maravilhar, viver na Nova Jerusalém? Você que ainda não tem Jesus, só ouviu falar, esse é o momento de você se arrepender e sair do seu lugar. Mas se você já é cristão e estava começando a pensar aí por um caminho esquisito, meu irmão, pega essa palavra para você. Você começou a ver Jesus histórico, não Jesus da fé? Meu irmão, veja Ele também como Jesus da fé, o Jesus do milagre. Que essa palavra possa abençoar a sua vida. Se alguém fizer uma proposta para você na segunda-feira, pensa que o dono da promessa está contigo. Se alguém te indicar um outro caminho, lembre na Nova Jerusalém que está no céu. Não há outro caminho que leva para o céu a não ser o caminho de Jesus. Não há outra porta que faz você entrar na Nova Jerusalém a não ser a porta estreita que Jesus anuncia. Graças a Deus. Vamos orar. Soberano Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor falou na minha vida e falou na vida da tua igreja. Senhor, essa palavra primeiro falou para mim como homem, chefe de família. Também tenho meus momentos de susto, também tenho meu momento de pavor, de jogar a toalha. Mas o milagre é que o Senhor sempre envia alguém para nos dar uma boa palavra. O Senhor sempre envia um, Senhor. Nada está perdido. Ó Deus, a sua misericórdia é linda. Muito obrigado, Senhor, pela vida do nosso pastor. Muito obrigado, Senhor, pela vida do nosso diácono. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos obreiros dessa igreja. Muito obrigado, Senhor, pela vida das ovelhas, que nós estamos sempre aprendendo com elas. Estamos sempre aprendendo com os diáconos dessa igreja, com os pastores. Ó Senhor, muito obrigado, Deus, por segurar em nossas mãos e nos colocar no caminho certo. Amém e amém, Senhor. Se você concorda com essa palavra, dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o seu nome, Senhor. Amém? Oremos então para agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez e prestamos culto a Ele. Ah, igreja, tanta gente queria estar aqui, tanta gente presa, tanta gente queria ter uma reunião igual a essa em outro país, mas nós temos e agarramos essa oportunidade com todo o nosso vigor, com toda a nossa fé. Aleluia, glória a Deus. Querido Deus, muito obrigado por essa reunião. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor colocou a sua santa igreja numa posição de adoração, numa posição, Senhor, de ouvinte da tua palavra.
A tua igreja dá credibilidade, Senhor, a tua palavra e a tua presença. Aleluia. Senhor, seja com o teu povo, Senhor, durante essa semana. Afasta, Senhor, da visão e do ouvido do teu povo caminhos, ó Deus, aonde eles não podem andar. Caminhos, Senhor, que levam à morte, à destruição, aos vícios, ó Deus. Senhor, coloca, Senhor, sempre pronto para nos ajudar, sempre pronto para nos corrigir, sempre pronto para nos mostrar o caminho da verdade, o caminho que liberta, o caminho da salvação. Senhor, dê uma semana poderosa para essa igreja. Dê uma semana do azeite para esse povo. Meu Deus, que a tua palavra vai queimando o coração espiritual desse povo. Senhor, que eles possam sair daqui, Senhor, sabendo aonde eles estão pisando, sabendo aonde eles estão andando, sabendo, ó Deus, que eles vão receber a sua promessa de morar nos céus. Ó Deus, livra-nos do mal. Guarda cada um, Senhor, de nós. Poupa-nos, ó Deus, das notícias infelizes. E nos bombardeia, Senhor, das notícias, ó Deus, que traga alegria, a paz, a felicidade. Senhor, os contratos, Senhor, os empregos, Senhor, as curas, Senhor, a libertação. Venha, Senhor, de encontro a cada um de nós essa semana. Senhor, a tua promessa está sobre as nossas vidas. E nós cremos e acreditamos e não fugimos do teu caminho. Somos ovelhas suas. Vivemos no teu arraial. Ó Senhor, muito obrigado. Agora, Senhor, despeça o seu povo, Senhor. Leva para os seus lares. Em nome de Jesus Cristo. O grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos nós, com todos novo Israel de Deus. Se você crer, diga amém, amém, amém e amém, Jesus.